Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai dar continuidade, tá, à nossa aula anterior. Nós estamos falando de álgebra lineares, tudo bem? Como a gente falou um pouco dos conceitos, hoje nós vamos trabalhar um pouco de resolução, tudo bem? Mas vamos mostrar aí, tá? Para vocês relembrarem, tá? A gente vai relembrar um pouquinho da parte de álgebra. Para resolver um problema, tá? Muitas vezes é necessário traduzir a situação descrita para a linguagem algébrica por meio de sentenças ou expressões com letras que representam números desconhecidos, tá? Com a escrita algébrica é possível fazer a generalização, escrever fórmulas e modelar situações. E aí a gente pode ver, tá, que a equação ela está escrita ali. A gente vai ver alguns problemas, tá? Resolvendo. Podemos encontrar sistemas, podemos encontrar uma equação simples ou uma equação complexa. Tudo bem? Então, olha aí. Aplicações de álgebra linear. A álgebra linear é um ramo da matemática que surgiu do estudo detalhado de sistemas de equações lineares, sejam elas álgebricas ou diferenciais. A álgebra linear se utiliza de alguns conceitos e estruturas fundamentais da matemática, como vetores, espaços vetoriais, transformações lineares, sistemas de equações lineares e matrizes. Então, dando uma revisão sobre isso aí, foi o que a gente começou na aula anterior. Tudo bem? Então a gente falou um pouco disso e agora a gente vai trabalhar as resoluções para que vocês tenham um pouco mais de entendimento e vejam como as questões não são tão complexas como a gente às vezes imagina. Vejamos. Olha aí, nós temos essas imagens, tá? Nessas imagens, elas vão mostrar para vocês que a matemática na área da álgebra, ela é infinita. Observe que tem todo tipo de fórmula, ou seja, qualquer situação que ela pode se envolver no campo da matemática, da física, da química, tá? Então, ela entra em qualquer setor. Então, podemos ver aí. Temos aí uma questão. A questão de número 3, tá? Do livro do segundo ano, a prova Enem, na página 96. Laura dedica-se a duas ocupações, de segunda a sexta-feira, e é auxiliar de escritório, aos sábados e domingo. Toca o seu próprio negócio. Como auxiliar, ela trabalha um total de 44 horas por semana. E o valor de sua hora de trabalho em seu negócio é de 60%, maior que o valor de sua hora de trabalho no escritório. Quantas horas, tá, do fim de semana Laura deverá dedicar ao seu negócio para que ele seja semanalmente tão rentável quanto ao seu trabalho no escritório? Observe aí que nós temos 5 alternativas. Nesse caso, pessoal, a gente vai observar, tá, que na primeira aula a gente trabalhou fórmulas e resposta, tudo bem? Então, olha só, quando a gente está trabalhando com álgebra, nesse caso aí, você está vendo as 5 alternativas, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que resolver a questão, tá?
Na primeira aula, mostrei como encontrar as fórmulas para resolver o problema. Nesse caso, a gente vai resolver o problema. Tudo bem? Então, olha aí, continuando. Seja X o número de horas dedicadas semanalmente a seu negócio e N o valor da hora de trabalho no escritório. Então, o valor da hora de trabalho em seu próprio negócio é dado por 160% de N, ou seja, 1,6 N. De acordo com o enunciado, devemos ter x vezes 1,6 N, que é igual a 44 vezes N. Então, nós vamos ter x é igual a 44 dividido para 1,6. X é igual a 27,5. Portanto, para que seu negócio seja semanalmente tão rentável quanto seu trabalho no escritório, Laura deverá trabalhar nele 27,5 horas. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Pessoal, observando uma coisa. Quando ele fala 27,5 horas, ali embaixo, não imagine que seja 27 horas e meia, tá? Porque naquele caso ali, a gente tem que pegar o último número, o 0,5, tá? Se fosse trabalhar, e multiplicar por 60. Mas nesse caso aí, a resposta só quer isso. Não confundam 27 horas e meia com 27 horas,5. São duas coisas diferentes. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Nós temos aí uma próxima questão. A próxima questão é a questão de número 4, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 96. A questão diz o seguinte: cientistas analisam as temperaturas na boca de um vulcão ativo. No nível de entrada para a boca do vulcão foi considerada a profundidade 0 metro. A partir desse nível foram medidas diferentes profundidades e suas respectivas temperaturas, conforme mostra a tabela a seguir. Então, olha aí. Quando vocês observarem essa tabela, observem sempre, tá? A parte da profundidade. É com ela que a gente vai trabalhar primeiro. Tudo bem? Quando for responder sempre uma questão dessa, observe todos os detalhes. Profundidades em metros. Temperatura em graus Celsius. Então, observe aí, ó. Primeiro, o 0, que é o primeiro momento que diz a questão ali. 0. Temperatura, quanto? 420. 5 metros. 565. 12. 768. Olha aí. Nós estamos falando de metro e temperatura, todo o tempo. Eu só estou repetindo o que está na tabela, certo? 20 metros. Nós temos aí 1000 graus Celsius. A relação entre a temperatura Y e a temperatura de medição X é. Então, podemos observar aí que nós temos aí função, certo? Olha aí, ó. Y é igual, na letra A, nós temos aí nas 5 alternativas. Vou fazer a primeira leitura e observem bem, olha. Y é igual a menos 29x mais 420. E assim nós temos as outras alternativas, tá? Observe que numa delas, tá, nós temos aí 2 negativas e 3 positivas. Muitas vezes a gente confunde, mas vou mostrar para vocês
que os negativos também fazem parte, tá? Então, vejamos. Da análise dos dados da tabela, percebemos que a temperatura varia linearmente em relação à profundidade. Então, vejamos aí o primeiro momento. Lembraram quando eu falei da temperatura? Ele vai aos poucos, tá? A profundidade em metros. É aí nele que nós temos que prestar muita atenção. É o que nós vamos fazer passo a passo cada cálculo. Então, olha aí. 5 menos 0 sobre 565 menos 420 é igual. 5 menos 0 é igual a 5. Tranquilo? Já o de baixo, nós vamos subtrair. 565 menos 420 é igual a 145. O que a gente faz aí? Não dá para dividir, então vamos simplificar. Divide o menor por ele mesmo e o maior pelo menor. Ou seja, 5 dividido para 5 dá 1. 145, dividido para 5 é igual a 29. Então, nós temos aí a primeira resposta. A gente só fez uma redução. A mesma coisa a gente vai fazer no segundo passo. 12 menos 5, tá? Sobre 768 menos 565, que é igual, tá, a 7 sobre 203. Aí a gente vai racionalizar. Divide o maior pelo menor e o menor por ele mesmo. No mesmo sentido que a gente fez em cima. 7 dividido para 7 é 1. 203 dividido para 7 é igual a 29. Temos o terceiro momento. Observe que a gente está trabalhando só com as profundidades, certo? Começou do 0 até o 20, lá na tabela. 20 menos 12 sobre 1.000 menos 768. Ou seja, 20 menos 12 é igual a 8. E 1.000 menos 768 é igual a 232. E aí não dá para a gente dividir. O que acontece? Racionalizar de novo. Divide o maior pelo menor e o menor por ele mesmo. Então vamos lá. 8 dividido para 8 dá 1. 232 dividido para 8 é igual a 29. Antes de tudo, observe que todas as respostas, tá? Olha aí, ó. 1 sobre 29, 1 sobre 29 e 1 sobre 29, certo? Sempre temos que ter cuidado. Às vezes a gente pensa que uma questão dessa está errado, mas não. Então, temos uma relação do tipo y, que é igual a x mais b. Substituindo alguns valores da tabela, nós temos, olha aí, sistema linear, certo? Nós vamos ter aí um sistema. Observe, a vezes 0 mais b, que é igual a 420, primeiro momento. A vezes 20 mais b, que é igual a 1.000, segundo momento. Para a gente resolver uma questão dessa, nós vamos aí, ó, D1 da primeira equação. Nós vamos falar da primeira equação. Então, olha só, pessoal. Se a gente substituir aí, ó, né? A gente substituindo esse valor, tá, em 2, nós vamos ter. Pegamos a equação que está ali, a segunda equação, e colocamos aqui embaixo, ó. Alfa vezes, tá? Ou A, a gente podemos dizer, perdão, A vezes 20 mais 420, que é igual a 1.000. Nesse caso aí, ó, a gente pode observar esse ponto. Portanto, a temperatura obedece à relação y é igual a 29x mais 420.
Portanto, tá aí a nossa alternativa correta é a letra B. Então, viu só, pessoal? Quando a gente observa assim, a gente pensa que tem equações que elas são difíceis de fazer, mas não. Temos que ter cuidado sempre na substituição. A substituição das equações é que tem que ter cuidado. Quando você elimina ou quando você troca uma letra pela outra, tá? Ou quando leva num sistema uma letra para o segundo membro. Nesse caso aí, ela foi mais simples. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula e outras, acesse as nossas plataformas. Até a próxima aula!